Amém, queridos irmãos? Jesus é o Senhor, que quem fala é Kaique, e eu estou aqui para poder trazer mais um conteúdo que possa alimentar a sua fé. Nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, então esse canal, ele é um canal que tem a intenção de poder trazer a palavra de Deus para que você possa, de fato, aprender cada vez mais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, depois compartilha esse vídeo e vamos levar esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está acompanhando aqui o canal, você já deve ter visto que eu já fiz alguns vídeos sobre a igreja. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a essa série e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da igreja em Pérgamo. Essa história aqui, na verdade, é um pequeno retrato, né, do filme total, né, sobre a igreja. E mais uma vez nós vamos falar um pouco sobre a realidade dessa igreja. O que é que o Senhor fala para essa igreja, né? Isso está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Então, se você tem uma Bíblia aí, eu peço que você pegue, vamos acompanhar e vamos aprender juntos um pouco mais sobre a palavra. Diz assim: Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui o Senhor nos dá uma realidade, né, sobre um servo do Senhor chamado Antipas, que era alguém, né, que conhecia o Senhor, que era uma testemunha viva ali do Senhor e que guardava a palavra, né? No entanto, é interessante que esse nome é colocado aqui nessa igreja porque vocês vão entender o contexto dela. Tendo todavia contra ti algumas coisas, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa descrição aqui também está composta aqui no versículo 29, né? Que o Senhor sempre está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a gente for pegar no capítulo 3, versículo 6 também, o Senhor vai falar a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse falar aqui eu já expliquei em vídeos anteriores sobre a igreja, que está aqui no canal. É um falar generalista que o Senhor tem para mostrar para todas as igrejas a necessidade de ouvirmos o Senhor. O Senhor tem falado. Então nós precisamos de fato atentar a esse falar. Mas qual é a realidade aqui da igreja em Pérgamo? Pérgamo representa casamento, certo? Então a história da igreja em Pérgamo tem a ver com a mistura que aconteceu entre cristãos e não cristãos, entre aqueles que serviam o Senhor de fato de coração e aqueles que não serviam. Amados irmãos, isso aqui é um alerta para nós. Vocês perceberam que logo no início aqui eu comecei falando e a palavra falou sobre Antipas. Antipas era um testemunho do Senhor, né? Era alguém, um servo fiel ao Senhor. Só que durante a história da igreja em Pérgamo, essa igreja foi marcada por um contexto onde tanto aqueles que não tinham nada com o Senhor, quanto aqueles que de fato amavam o Senhor, eles foram, de uma certa forma, unidos, né? Porque, segundo a história da igreja, como nós vimos, né, na história anterior de Esmina, que significa sofrimento, muitos cristãos, eles se deram pelo Senhor. Muitos foram perseguidos, foram mortos, foram torturados. Só que existia algo interessante acontecendo. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. Incrível, né? Muitos cristãos morrendo, mas ainda assim, cada vez mais, quando matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Então, foi decretado pela Igreja Católica que se a gente não pode vencê-los, vamos nos unir a eles, né? Então, foi dado a muitas pessoas, aos cidadãos, né, garantias de que se você agora se tornasse cristão, né,
você agora teria benefícios, né? Teria abstenção de muitos impostos e tudo mais. Então, nesse jogo de troca, muitas pessoas se uniram, né, ao mundo cristianismo. E aí, irmãos, existiu uma total mistura. As pessoas, na verdade, não se tornaram cristãos porque amavam o Senhor, porque, né, queriam o Senhor. O coração não estava no Senhor. Muitas pessoas estavam ali por causa, né, dos próprios ídolos, por causa dos próprios benefícios. Então, a igreja em Pérgamo foi marcada por uma esfera trevosa de adoração a ídolos, né, de perseguição a homens, né, que professavam outras realidades que não era a palavra, como fala aqui dos nicolaítas, né? Amados irmãos, esse contexto da igreja em Pérgamo é um contexto totalmente danoso à edificação. Porque quando nós, de fato, fazemos uma mistura, amados irmãos, nós passamos a esquecer quem é o nosso Senhor. Quando vivemos em misturas, passamos a esquecer a realidade do nosso Senhor. O Senhor não é aquele que está em mistura, muito pelo contrário. Quando o Senhor quis revelar a igreja aos seus discípulos, ele saiu daquele contexto de Jerusalém, né, e foi para Cesareia de Filipe, um lugar totalmente separado. Então o Senhor não gosta de mistura. E nós, irmãos, muitas vezes estamos misturados. Essa é a palavra. Se nós estivermos misturados com todas as coisas que não é Deus, quando nós fitarmos o Senhor, nós não vamos reconhecê-lo. Porque a nossa visão foi embaçada, foi distraída, foi desfocada. Então, naquele contexto, muitas pessoas foram envolvidas nesse sistema. Não era um movimento para conhecer o Senhor, para amar o Senhor, para querer o Senhor, não. Era um movimento de benefícios, de regalias. Se a gente não pode vencê-los, vamos nos unir a Ele. Isso é um perigo, irmãos. Nós amamos o Senhor, servimos o Senhor, porque de fato nós queremos conhecê-lo. Nós não fazemos nada por obrigação, não. Fazemos porque de fato nós amamos o Senhor. Então que possamos resgatar o sentimento dos cristãos na antiguidade, né? Que de fato tinham uma vida para o Senhor, que viviam para o Senhor, que amavam o Senhor de forma desesperada. Nós precisamos preservar esse sentimento. A igreja ela não pode ser composta por pessoas desleixadas, né? Descomprometidas, não, irmãos. Precisamos ser aqueles que de fato se comprometem com a obra de Deus e com a nossa vida diante do Senhor. É uma vida de testemunho, como é que fala da vida de Antipas. Nós queremos ser os Antipas de hoje. Amém? Que o Senhor nos guarde de toda mistura, de tudo aquilo que nos leva a nos contaminar, a mudar, né, a nossa constituição. Irmãos, nós queremos ter um viver separado. Ser santo é ser separado. O Senhor disse, né, sede santos como eu sou santo. Isso é uma vida de santificação. A santificação ela tem dois aspectos, posicional e disposicional. Então, no aspecto posicional, quando recebemos o Senhor, nos tornamos santos. Cremos no Senhor, recebemos o Senhor, Ele é santo, Ele entrou em nós, nos tornamos santos. Só que disposicionalmente tem a ver com o sentido de disposição. A santificação disposicional tem a ver com cada um de nós. Posição tem a ver com o que o Senhor fez. Nos tornou santos posicionalmente. Disposição tem a ver com a minha e a sua realidade. O que é que Deus quer que sejamos? Santos. O que é que precisamos fazer? Nos dispor à santidade. Se nós nos dispormos à santidade, nós não teremos um viver de misturas. Não teremos um viver misturado, né, com tudo aquilo que não é o Senhor. Então, ser santo é ser separado. Ser separado é ser alguém longe de toda e qualquer mistura. E Deus está fazendo isso conosco hoje por meio da sua palavra. A sua palavra é vida, é santidade e é luz para nós. Louvado seja o Senhor. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se você aprendeu um pouquinho mais, não esquece de comentar aqui, né? De curtir esse vídeo, de compartilhar também. Vamos levar a história da igreja, né? A nossa história para muitos irmãos, para que eles possam também aprender mais com essa palavra. Que Deus te abençoe e eu te encontro amanhã, em nome de Jesus.